Eu agradeço imensamente a oportunidade de participar desse importante debate, agradeço o convite na pessoa do presidente dessa sessão, o nobre vereador Nelson Ossri. Cumprimento todos os vereadores que participam também, cumprimento os profissionais de saúde, os outros especialistas que vão se manifestar, os familiares que vêm gentilmente dividir conosco a sua experiência. E eu gostaria de buscar fazer uma abordagem mesmo, sob o ponto de vista jurídico, por ser uma pessoa do ramo do direito, e até para que quem nos acompanha compreenda, né, que esse debate é eminentemente jurídico. É muito interessante, presidente, que muitas vezes nas minhas redes, que aliás vêm sendo censuradas, as pessoas dizem assim: você é médica? Você é enfermeira? Né? O que você sabe disso para poder falar? Mas eu sou professora de Direito, ministrei bioética por muitos anos na Universidade de São Paulo, e eu tenho, assim, com todo respeito, um profundo conhecimento sobre temas que estão diretamente relacionados, né, como a autonomia individual de médicos e pacientes, autonomia, né, em decidir os caminhos a trilhar, como toda a discussão em torno de experiências com seres humanos, o fato das pessoas poderem, inclusive, rejeitar tratamentos quando elas estão doentes, que dirá quando estão saudáveis, pessoas que podem rejeitar receber sangue em transfusão. Então, assim, o direito já evoluiu muito nessa seara da bioética, e o que nós estamos assistindo, presidente, é um retrocesso. Né? Um retrocesso que não tem fundamentação jurídica e não tem fundamentação sanitária. Eu sei que muitos médicos vão me suceder, eu vou só pontuar essa questão da argumentação sob o ponto de vista sanitário. A vacina, a rigor, serve para proteger o vacinado. Não consigo ver lógica, né, que pessoas vacinadas, autoridades vacinadas, autoridades que defendem a vacinação, disponibilizam a vacinação e conseguiram vacinar a esmagadora maioria da população, exijam que a totalidade dos indivíduos estejam vacinados, porque quem se vacina é que se protege. Não tem lógica sanitária com esse temor, né, das pessoas não vacinadas compartilharem os mesmos espaços. Eu venho batendo numa tecla, e por isso tenho sido acusada injustamente de negacionista, que muitos são os casos de pessoas vacinadas que contraem a doença e passam a doença para outras pessoas. Existem até, do ponto de vista científico, cases, né? Cases a serem analisados, como os dos transatlânticos aqui, onde havia pessoas, né, os cruzeiros, pessoas vacinadas exclusivamente, e nesse ambiente, né, houve surto de Covid-19. Então, é muito importante a gente tentar olhar com um olhar efetivamente científico, porque muito tem se falado de ciência, mas existe um negacionismo à realidade dos fatos. Então, uma vez mais, eu já não aguento mais dizer isso, eu não estou contrária às vacinas, eu nunca fiz discurso contrário à vacinação, mas a razoabilidade lógica é pressuposto básico da ciência. E a maneira como esse tema vem sendo tratado, do seu ponto de vista sanitário, né, jurídico nem se fala, já vou entrar, não tem nenhuma razoabilidade científica. Né? Eles estão impondo um requisito, né, que não se confirma. E perguntas básicas não vêm sendo feitas aos produtores dessas vacinas. Né? Vou trocar a palavra produtores para vendedores, porque são vacinas caras, né? São vacinas pagas com dinheiro público, e esse dinheiro, quando empregado na compra dessas vacinas, deixa de ser empregado, por exemplo, numa série de medicamentos que, inclusive, estão faltando no sistema público. Senhores que são vereadores, Vossa Excelência, presidente, a população que depende da saúde pública de Campinas, do estado inteiro e do Brasil, sabe que eu não estou mentindo.
Esse dinheiro faz falta, né? No pagamento de profissionais e de equipamentos para, por exemplo, cirurgias eletivas, no número de leitos para atender outras doenças. Então, esse debate é um debate de responsabilidade. Eu não vi ainda nenhuma autoridade federal, porque, infelizmente, aqui eu não tenho competência para isso, chamar, né, os CEOs, os responsáveis pela Pfizer, pela Janssen, pela Coronavac, pela AstraZeneca, para responder perguntas básicas, né? Senhores, quando isso tudo começou, os senhores queriam vacinar 70% da população, em especial aquela população mais afetada pela doença, pessoas mais idosas e pessoas com comorbidade. Repentinamente, esses 70% passam para 100% e já não são mais esses grupos de risco, é a totalidade da população. Num primeiro momento, bastavam 2 doses, com exceção da Janssen, que é uma única dose. Repentinamente, são 3 doses, agora 4 doses. Não descarto que inventem uma 5ª dose. É imperioso que alguma autoridade indague essas produtoras, essas vendedoras. Por quê? Porque as mudanças paulatinas de discursos não questionados são sempre no sentido de vender mais, né? Não tem nenhuma mudança de discurso que sejam no sentido de vender menos. Então, as autoridades públicas que precisam zelar pelo dinheiro público, ao menos têm que fazer essas perguntas. Na audiência pública que houve lá no Ministério da Saúde, e eu acompanhei na íntegra, aliás, eu venho olhando esse assunto na íntegra, né, seja analisando as pesquisas, seja acompanhando as audiências públicas, a representante da Pfizer se manifestou, mas ela não teve que responder nenhuma pergunta. Ela foi lá para dizer que a vacina era segura, que a vacina tinha sido testada, que não era experimental, mas ninguém perguntou para ela, doutora, tudo bem, por que antes eram 2 doses, agora são 3? Né? Ninguém pergunta para o Instituto Butantan, para o senhor governador, por que antes a Coronavac era extremamente eficaz e suficiente? Né? Se os senhores pegarem as postagens oficiais do Butantan, são nesse sentido, 2 doses são suficientes. Tem até uma postagem do Butantan dizendo assim, estão criando uma fake news de que vai ter que dar a 3ª dose. Né? Ninguém questiona por que mudou o discurso, porque agora é assim, as pesquisas científicas mostram que com 2 doses da Coronavac e uma da Pfizer, a pessoa está protegida. Desculpa, para mim isso significa que a Coronavac não protegeu. Então, alguém tem que responder essas perguntas, porque muito dinheiro está sendo investido na aquisição dessas vacinas. Como se não bastasse, né? No início, o discurso era: essa doença não acomete crianças, não acomete adolescentes, pelo menos não na forma grave. Eu lembro que eu fui massacrada, eu fui ameaçada. Fizeram representação contra mim aqui na Assembleia, porque eu ousei dizer que se faltassem, por exemplo, respiradores, se faltassem leitos, os doentes mais jovens teriam que ter prioridade. Os senhores vão lembrar, né? Por que eu disse isso? Porque na bioética, né, é princípio de todos os documentos que você tem que preservar o maior número de anos de vida. Então, eu fiz uma manifestação nesse sentido, o mundo caiu na minha cabeça, artigos de jornais editoriais dizendo que eu era contrária aos idosos, porque essa doença nem acomete jovens. Eu fui massacrada. Repentinamente, o discurso muda, senhor presidente. O discurso muda. Agora, o número de crianças nas UTIs, né? O número de jovens nas UTIs, o número de bebês mortos por Covid. Mas como é que é isso aí? Que a doença muda tanto, né? E sempre a favor de vender mais. Mais ou menos o seguinte, esgotou o mercado de idosos, esgotou o mercado de pessoas com comorbidade, precisa buscar um outro mercado. E agora já se fala até em vacinar bebês. Então, essa análise sistêmica, ela precisa ser feita, levando em consideração os lobbies, levando em consideração escândalos anteriores envolvendo as indústrias farmacêuticas. Então, não estou aqui demonizando.
Inclusive, com as minhas turmas de bioética, quando a gente analisa pesquisas com seres humanos, eu sempre chamo a atenção, a gente não pode demonizar, porque é necessário pesquisa, são necessárias pesquisas, é necessário ter indústria farmacêutica, então a gente não quer aqui criminalizar a indústria farmacêutica, mas nós não podemos desconhecer a história, né, de instrumentalização, inclusive, de povos de países mais pobres. Né? A história do desenvolvimento dos medicamentos, das vacinas, do crescimento da indústria farmacêutica é repleta de fraudes, é repleta de abusos, é repleta de instrumentalização, tudo com o objetivo de vender mais. Então, nós temos que ter consciência desse panorama para fazer as apurações devidas. Saindo desse âmbito, né, mais global, entrando na questão jurídica, especificamente da imposição de vacinação, eu quero colocar como premissa que eu não estou nem questionando exigir vacinação para entrar em jogo de futebol, exigir vacinação para entrar em balada, né, em ambiente coletivo. Muito embora eu não veja muito sentido racional, não é isso que eu estou questionando. O que tem me preocupado, e daí nasceu o projeto de lei 668, que tramita aqui na Assembleia a duras penas, tá? E tem apoio de deputados de várias bancadas, mas esse apoio não tem sido suficiente, porque a rejeição a ele vem sendo maior. O que me deixa preocupada, senhor presidente, todos que nos acompanham, é a restrição da fruição de direitos fundamentais mediante esta imposição, tá? O PL 668, quem lê na íntegra vai perceber que eu não estou proibindo pedir vacinação. Nós estamos proibindo exigir vacinação para as pessoas entrarem em seus ambientes de trabalho, para as pessoas entrarem em seus ambientes de estudo e, principalmente, para as pessoas terem acesso à saúde. Porque eu aqui no Colégio de Líderes, eu era líder do PSL, hoje sou líder do PRTB, então venho participando de todos os colégios de líderes. Eu tenho sido chamada de mentirosa pelos meus colegas, porque eu tenho denunciado, e eu não entendo como essas situações não chegam a eles, que muitos profissionais do âmbito privado estão sendo demitidos com justa causa por não desejarem se vacinar e, pior, por não desejarem tomar a terceira dose, porque tem casos de demissão de pessoas que tomaram 2 doses e não quiseram tomar a terceira, por quaisquer situações, a gente pode até entrar nos detalhes, e estão sendo demitidas com justa causa. Funcionários públicos exemplares, presentes, né, produtivos, sendo impedidos de ingressar no seu ambiente de trabalho, muitos já impedidos de assinar folha de ponto, com faltas, né, sendo lançadas de forma injustificada e com salário suspenso, porque não querem se vacinar ou não querem tomar a terceira dose. Pasmem, há funcionários públicos submetidos a procedimentos administrativos, a sindicâncias, para serem demitidos a bem do serviço público, porque não desejaram se vacinar. Eu não entendo como esses relatos não chegam aos meus colegas. Até eu peço aqui publicamente, já pedi em atos de rua, passem a escrever para os deputados do PT, para os deputados do PSOL, para os deputados do PSDB, né, que são os que mais fazem resistência a essa causa, de maneira educada, contando esses casos. Porque quando eu reporto isso no plenário, eles dizem que eu estou mentindo. E esses casos estão acontecendo numa gravidade tal que o funcionário que tem um laudo médico tem tido dificuldade para entregar o laudo, e quando consegue entregar o laudo, ou colocando no sistema virtual, ou entrando num prédio, porque eles são impedidos de entrar para entregar fisicamente, o laudo é questionado por um burocrata de plantão. Né? E eu já vi sentenças judiciais dizendo o seguinte: não é um atestado médico que vai infirmar a autoridade com seu poder de impedir a entrada de não vacinados. Isso está em sentenças judiciais. Né? E eu não vejo o CFM e o CRM protegendo os médicos, né, nessa situação. O projeto 668 impede que pessoas sejam proibidas de ingressar, por exemplo, em santas casas, em hospitais, para fazerem tratamentos ou para fazerem procedimentos. Pessoas que nos acompanham talvez tenham tido contato com alguma situação parecida. Os acompanhantes dos doentes vêm sendo barrados
assim, de maneira orgânica. Mas eu tenho denúncias de pacientes não vacinados barrados de ingressar no hospital, no pronto-socorro para serem atendidos e impedidos de fazerem procedimentos, por exemplo, cirúrgicos, né? A gente utiliza o termo eletivo, muitas vezes as pessoas confundem, achando que são procedimentos desnecessários, né? É estético. Não, eletivo é apenas aquele procedimento que foi agendado, né? Que não foi de emergência, mas muitas vezes ele é necessário. Né? Uma cirurgia para extrair um tumor pode ser uma cirurgia eletiva, ela é planejada, são feitos os exames. Tá? Então, as pessoas estão sendo privadas de acesso ao trabalho, acesso à educação, acesso à saúde. Eu acho que eu não falei da educação, mas as universidades públicas no estado de São Paulo estão impedindo professores, funcionários e alunos de participarem das atividades acadêmicas. A Unicamp e a Unesp radicalizaram num grau que as pessoas que passaram no vestibular podem perder as suas vagas. Os reitores, com todo respeito, passaram a ser, vamos dizer assim, imperadores locais. Tanto é assim que caiu o decreto da máscara e eles exigem máscara no ambiente universitário. E as decisões do Supremo passaram a conferir a essas pessoas, né, um poder tal que nós vivemos uma situação de anomia. Né? Não se sabe quem é a autoridade, afinal, para dizer as normas. É muito grave. Né? Como se nós estivéssemos passando por uma experiência jurídica a preparar, né, para uma arbitrariedade maior. O mais grave de tudo isso, a questão das crianças e dos adolescentes. Né? Pais passaram a ser ameaçados por diretores de escola, por coordenadores de ensino, por promotores que acham que podem legislar, de perderem a guarda dos seus filhos se decidirem não vaciná-los, né? Com um produto que a própria indústria, nas bulas, reconhece que tem efeitos adversos graves, em especial para essa população. Com um produto, né, que a própria Anvisa, ao liberar, né, tomou por base estudos que evidenciam esses tais efeitos adversos graves. Porque eu não sou irresponsável. Eu oficiei a Anvisa, pedi todos os estudos que basearam a liberação da vacinação de adolescentes e crianças. E li. São esses estudos que dizem, né, que essas vacinas causam pericardite, miocardite, que essas vacinas podem gerar choque anafilático. Janaína, mas eu conheço um monte de gente que tomou e não aconteceu nada. Eu também, gente, não vou mentir. Eu também. Agora, na medida em que há esses efeitos adversos, reconhecidos pela própria indústria nas bulas, reconhecidos pela própria Anvisa nos estudos, é justo tirar de um pai e de uma mãe o direito de decidir? Eu entendo que não, do ponto de vista jurídico. Entendo que ameaçar um pai e uma mãe de perda de guarda, nesse contexto, é constrangimento ilegal, crime, porque não tem previsão legal para isso. Mas a vacinação infantil ela é obrigatória. Eu pergunto aqui, quem já viu algum pai, alguma mãe ameaçado de perda de guarda por não dar a vacina do sarampo, por exemplo? Alguma criança impedida de entrar na escola? A abordagem sempre é de conscientização, de convidar esses pais para conversarem, entendeu? De mostrar os números. E essas vacinas, da polio, do sarampo, da meningite, são vacinas testadas, testadas no sentido de usadas, há décadas. Dizem respeito a doenças que acometem especialmente crianças. Então, é uma circunstância completamente diferente, sob o ponto de vista sanitário e sob o ponto de vista jurídico. O que nós assistimos hoje são penas sem previsão legal. Penas que são mais graves do que aplicadas aos criminosos. Perda de trabalho, perda de função pública, perda de guarda, perda de vaga em escola. Eu nunca vi isso, nem no direito criminal. Eu nunca vi uma pessoa ser punida com a perda de vaga na universidade.
Qual é a base que eles estão tomando? Tá? E aqui eu vou contrariar os bolsonaristas. Me desculpem, tá? Me desculpem, mas eu não tenho compromisso com pessoas, eu tenho compromisso com o justo. Em 2020, o Congresso Nacional aprovou, o presidente sancionou a Lei 13.979, tá? Naquele contexto, eu compreendo a aprovação, até porque todos nós fomos aprendendo, né, ao longo do tempo com essa doença. Eu, por exemplo, fiquei doente gravemente com Covid, sofri muito, alertava as pessoas. Então, assim, todos nós vivenciamos emocionalmente esse desafio mundial. Então, eu compreendo que essa lei tenha sido publicada e sancionada naquele momento. Mas já estamos em 2022. E o presidente da República, que diz defender as liberdades, não envia para o Congresso Nacional um projeto de lei revogando essa lei, ou pelo menos revogando o artigo 3º. Se vocês perguntarem assim, Janaína, na condição de professora, você entende que essa lei e esse artigo 3º eles dão fundamento para o que está acontecendo? Eu falo com tranquilidade, não dão. Porque a lei não prevê perder emprego, perder vaga em escola, perder guarda de filho. Mas é nesta lei que o Supremo Tribunal Federal está se baseando para dar aval para todas as arbitrariedades que estão acontecendo no Brasil, em especial em São Paulo. É nesta lei. Então, se o presidente da República, com a força que tem o chefe do Executivo, encaminha um projeto de lei para revogar esta lei, tira a sustentação das decisões do Supremo e tira a sustentação das inúmeras sentenças arbitrárias que vêm sendo prolatadas Brasil afora. O que diz o artigo 3º? Que para o enfrentamento da emergência sanitária poderão ser adotadas várias medidas, inclusive a vacinação compulsória, tá? Mais adiante está escrito, só poderão ser adotadas essas medidas com base em evidências científicas limitadas no tempo e no espaço. Então, como eu disse, nós podemos utilizar essa literalidade para dizer, olha, eles não podem fazer o que eles estão fazendo. E eu falo isso com firmeza. Mas para evitar debates, para evitar, né, sentenças como as que vêm sendo prolatadas, nós precisaríamos que o presidente mandasse esse projeto. Eu fui a Brasília, participei de uma audiência pública no Senado Federal, conversei com o senador Girão, que foi o presidente lá, conversei com a deputada Bia Kicis, que estava presente, conversei com a deputada Carla Zambelli. Elas têm projetos no sentido de revogar isso aqui. Mas, gente, quem vivencia a política sabe que um projeto apresentado por um deputado tem uma força, por um vereador, por um senador. Um projeto que vem do executivo vem com outro peso. Então, ou o presidente concorda com essa causa, né? Não estou dizendo para parar de disponibilizar vacina, para proibir vacinação, mas garantir esta nossa liberdade, ou é teatro, porque ele tem essa possibilidade. Um outro campo que poderia ser trabalhado também no âmbito do Poder Executivo Federal. O Ministério da Saúde pode mudar o patamar de emergência sanitária, de pandemia para endemia. Com isso, em termos de interpretação, essa lei aqui perde força, porque está escrito que é no caso de emergência. O ministro já anunciou isso N vezes. Por que não executa? Se os números todos mostraram queda. Então, essas verdades precisam ser ditas. Né? Porque, assim, com o governador, com o vice-governador, eu já desisti de falar. Dia 27 de dezembro, eu fui para o Palácio dos Bandeirantes, fiz uma reunião com o vice-governador, que quer ser governador. Expliquei para ele tudo isso aqui que estou explicando para os senhores. Falei de casos concretos que me foram evidenciados aqui, de maneira... Porque as pessoas contam suas histórias e pedem sigilo. Eu levei a ele essas informações. Uma semana depois, no lugar dele voltar atrás nas arbitrariedades, foi baixado um decreto, piorando tudo aqui no estado de São Paulo. Eu e os colegas já apresentamos PDLs para suspender esses decretos, mas eu já perdi a esperança. Com o governador e com o vice-governador aqui, eu perdi a esperança. Mas não me parece lógico que o presidente que diz defender nossas liberdades
deixe de utilizar um instrumento jurídico passível de ser utilizado. Então, o que nós estamos falando aqui é de acesso a direitos fundamentais, né? É de intervenção do Estado na vida dos indivíduos e mais, é da falta de clareza sobre quem manda, né? Como é que a gente pode admitir que cada prefeito, que cada governador, que cada secretário de pasta, porque é o que está acontecendo, que cada reitor, cada diretor de escola decida as normas ali no seu ambiente como se fosse um reizinho autoritário? Que democracia é essa? Onde as pessoas não sabem como proceder, não sabem se vão para a escola, vão poder entrar, não sabem se vão para o trabalho, ou seja, as pessoas entram num pânico. Além do pânico da doença, o pânico de estarem sempre agindo ilicitamente. Isso é típico de totalitarismo. Então, a gente tem que exigir clareza das normas, né, e exigir o retorno ao respeito às nossas liberdades e acesso aos direitos sociais, não são só os individuais, também aos sociais, né? Eu acho que eu estourei meu tempo aqui, eu vou acompanhar as próximas falas, estou aqui no gabinete, talvez pare um pouquinho para tocar alguma coisa, mas eu vou acompanhar e fico à disposição para tirar qualquer dúvida ao longo desse nosso encontro. Agradeço novamente o vereador Nelson Ossri, que me fez esse convite tão honroso, tá bom? Fiquem com Deus. Bom debate a todos.